Muito bom dia a todos e a todas, quantos participam nesta quinta edição do Congresso Internacional de Educação Científica e Tecnológica, e para mim é uma grande honra estar hoje aqui, aceitando o convite muito gentil que me foi feito pelo professor João Carlos Kreuser e pela professora Neuza Scheid. Eu nunca pensei vir à Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões, no Rio, no sul do Brasil, na cidade de Santo Ângelo, mas fico muito honrada com este convite e, portanto, irei falar convosco durante alguns minutos, o tempo que me foi destinado, sobre um tema sobre o qual tenho trabalhado e me tenho ocupado e me tenho interessado há muitos anos. E dei um título provisório, porventura poderão entender que outro se adequaria melhor, mas vamos falar então um pouco sobre a reflexão que tem sido feita acerca da importância da compreensão pública da ciência para a cidadania no mundo sustentável. Antes de começar, gostava de dar uma nota de índole mais pessoal. Eu estudei e trabalhei sempre na escola pública, a escola básica, secundária e o ensino superior. Entrei na universidade como estudante de Química para um curso de 5 anos, à data, em 1965, há, portanto, 55 anos. Não havia computadores, como hoje estamos a comunicar, nem sequer fotocópias. Não existia o conceito de digital, tudo isto é muito posterior. E a universidade era para uma minoria dos alunos. Eram poucos os alunos que, provenientes de estratos económicos e socioculturais baixos, conseguiam aceder à universidade. A educação e o ensino das ciências, baseado na investigação científica, foi e é o meu foco principal de atenção. Portanto, é sobre educação e formação que vamos conversar, que vamos falar, e eu irei partilhar algumas ideias, nem todos poderão estar de acordo, mas a discussão virá depois. Educação e formação é um tema onde prolifera o senso comum. Misturam-se ideias do passado, próprias de uma escola elitista, e com desafios do futuro que se espera que a educação venha a enfrentar. É um tema eminentemente político, porque veicula ideologias sobre o que é educação, sobre o papel da escola e sobre as funções do professor. Portanto, mas, qualquer que seja a perspectiva, uma coisa podemos dizer: não haverá nunca inovação sem educação. Portanto, os tópicos que hoje vamos abordar, e eu escolhi temas muito gerais, muito abertos, porque para entrar em aspectos mais concisos, cada um de vós poderá fazê-lo. São essencialmente estes os tópicos: educação e ciência, na ciência a literacia e na literacia a literacia científica, cidadania e educação, e depois então a educação em ciências e cidadania. Eu não divido ao longo da minha apresentação, não vou dizer estamos no tópico 1, no 2 e no 3, mas verão com o evoluir da minha conversa que poderá situar-se em alguma destas partes, aquilo que for dito. O ano 2020 é um ano particularmente importante, preocupante, mas é também um desafio. E é, dadas as circunstâncias, aquilo que nós vivemos nestes últimos 6 meses, a razão principal pela qual este congresso acontece desta maneira. Portanto, eu chamei-lhe os 6 meses que mudaram as nossas vidas. Não sabemos quanto tempo vai ainda ser preciso para ultrapassar as dificuldades do presente, mas estes 6 meses passados não serão nunca esquecidos por nenhum de nós.
Muitos ouviram falar pela primeira vez em epidemias e pandemias, em virologistas, em epidemiologistas, em mutação genética, em imunidade e anticorpos, em álcool gel. A investigação robusta, a evidência científica que é necessária, o ensino via streaming, que é um estado de emergência, de calamidade, de alerta. O que é este índice RT de transmissão que diz, ou que é um indicador, se estamos ou não fora do perigo? A educação e a cidadania e a ciência são 3 tópicos interligados e é sobre isto que iremos falar ao longo dos próximos minutos. Uma coisa se pode, eu quero afirmar desde já, muitos autores têm a mesma, baseiam-me na opinião também de muitos outros autores. Ciência é cultura. E ninguém pode ser culto sendo inculto do ponto de vista científico. Muitos me terão ouvido já falar deste tópico e porque é que eu afirmo isto. Bom, nós hoje na sociedade somos confrontados com muitas pessoas que dizem com muita facilidade: não percebo nada do que é isso do ADN, não sei nada de química, química é um horror, não sei nada de fórmulas, coisas esquisitas, fazem lá umas coisas no laboratório, não percebo nada daquilo. Mas quem é que se atreve? Ou o que é que pensamos nós? Ou os outros? Até quem diz isso? Se alguém disser Beethoven, não sei quem é. Camões, Shakespeare, Leonardo da Vinci, nunca ouvi falar. Diremos logo que são pessoas incultas, que nada sabem. Mas sobre a incultura científica tudo se tolera. E a matemática está num dos topos. Bom, sobre a educação, são muitos organismos internacionais que se ocupam e preocupam e se têm preocupado em desenvolver conceitos transversais, desenvolver pensamento que servem de guia a muitos investigadores e a muitos professores. Eu destaco, outros destaques poderiam ser feitos, mas eu procurei destacar, quero aqui destacar 3 relatórios, curiosamente espaçados cerca de 20 anos, produzidos pela Unesco, que à data foram marcos importantes. Eu diria mesmo que não estão ultrapassados nenhum deles, nem o de 72. O de 72, de 96 de Delors e depois de 2015. Ora bem, o que é que estes relatórios dizem de especial? Não vou aqui ler tudo o que aqui está, mas o primeiro relatório, que eu aqui destaco, o de 72, alertava que para uma coisa que hoje é aceito por todos nós, é que a educação, a formação inicial não é suficiente para o resto das nossas vidas. Eu, se tivesse de fazer uma reflexão sobre aquilo que eu utilizo hoje enquanto conhecimento e aquilo que eu aprendi, há uma distância enorme, abissal. O direito e a necessidade de cada indivíduo aprender para o uso pessoal, social, económico, político e para o seu desenvolvimento cultural é absolutamente fundamental. Mas isto dizia-se em 1972, há quase 50 anos. E em 96, portanto 20 e poucos anos depois, as escolhas o relatório da Delors destaca uma coisa importantíssima, é que as escolhas em educação são antecedidas por escolhas sobre a sociedade que queremos. Portanto, ninguém projeta um sistema educativo, um programa curricular, sem ter um projeto sobre a educação que se quer para os seus destinatários. E depois, em 2015, o Repensar a Educação. Reparem como aqui está, isto foi escrito há 5 anos, mas como aqui estava já qualquer coisa da incerteza. Então há uma nova fase histórica, é o que este relatório acentua, que é uma interligação e interdependência das sociedades. Aquilo que vivemos hoje mostra bem como todos somos interdependentes uns dos outros e como o conhecimento alcançado de um lado é importante para o que se utiliza do outro. Novos níveis de complexidade, de incerteza e de tensões. Não há nada melhor que descreva o momento atual do que isto. A complexidade, a incerteza e as tensões. Bom, mas neste relatório de 2015 aparece também, de uma maneira precisa, a diferença
destes três conceitos que às vezes, no sentido corrente, até são tomados como sinónimos: conhecimento, aprendizagem e educação. São conceitos interligados, mas a Unesco, neste relatório de 2015, reformula muito bem e dá um sentido. Quando falamos em conhecimentos, falamos em um saber que está ligado a contexto social, cultural, ambiental ou até institucional, onde ele é criado e produzido. Quando falamos em aprendizagem, estamos-nos a referir, ou devemos pensar, referir-nos a um processo de aquisição de conhecimento, mas é ao processo e ao resultado desse processo. Portanto, é uma prática individual, somos nós que fazemos, mas também é um empreendimento coletivo. E quando falamos em educação, ou quando se fala em educação, estamos a referir-nos a uma aprendizagem deliberada, intencional, organizada e com uma finalidade que normalmente é um determinado grau de escolarização. Bom, poderão aprofundar, se quiserem ver os relatórios, eles estão disponíveis até online. Há ideias aqui muito interessantes que poderão ser aproveitadas e discutidas com os pares. Mas a escola preocupa-se e ocupa-se da questão, que é um tema geral, genérico, utilizado por muita gente, da literacia. E a literacia é um conceito muito amplo, e quando queremos normalmente referir-nos a um determinado saber, nós temos que especificar, ou especifica-se a maioria das vezes, nas literacias correspondentes. E assim podemos ter literacia de leitura e escrita, literacia matemática, científica, digital, financeira, artística, ambiental. Mas isto da literacia, ou mesmo de cada uma delas, sim, mas a literacia globalmente, isto é um mito ou é mesmo um objetivo? Porque, quer queiramos, quer não, analfabetos funcionais em algum domínio haverá sempre. O maior especialista num domínio não sabe ou saberá muito pouco de muitos outros domínios. E, portanto, mas há outra, sobre a questão da literacia ou das literacias específicas, há também uma questão que é muitas vezes colocada por especialistas, que é, mas qual é a legitimidade quando pensamos em literacia, pensamos em saberes fundamentais, básicos, que nos permitem interpretar aquilo que nos rodeia, ou aquilo que vai acontecer, ou a natureza das interrogações que se colocam. Mas qual é a legitimidade de invocar, quando se define essa literacia, quais são os saberes que são melhores para o futuro, ou são mais importantes, se o futuro é desconhecido? Portanto, isto é uma questão que muitos colocam, que se tem pretensão de se tornar o outro, ou o aluno, ou um formando, uma pessoa literata. Bom, não é possível sabermos tudo o que vai ser preciso no futuro, mas quando se valoriza a escola como uma arma do futuro, não quer dizer que se vai aprender na escola tudo aquilo que vai ser preciso amanhã, mas aquilo que se aprender deve ser importante para o que se tem que saber amanhã. Deve ser importante. Bom, não vou agora ler em pormenor o que aqui está, mas a literacia científica, agora entrando na literacia científica, é um tema que tem evoluído bastante nas últimas décadas. Há muitos estudos, há uma enormidade de estudos publicados em livros, em revistas, em congressos, imenso. A própria literacia científica é um tema que entra nos estudos PISA, não é? Portanto, pretende-se também avaliar, é uma das literacias que o estudo PISA procura medir, de forma regular, de 3 em 3 anos, nos alunos de 15 anos. Eu deixo aqui 3 afirmações, definições, digamos assim,
sintéticas sobre aquilo que foi considerado como sendo um indivíduo literato cientificamente, ou que deve-se ter uma pessoa com literacia científica, uma pela National Science Teachers Association dos Estados Unidos, nos anos 70, o National Research Council também nos Estados Unidos no final dos anos 90, e depois a OCDE no ano 2000, que já mais próximo de nós, mas como a OCDE olha para isto, capacidade da literacia científica, capacidade de usar conhecimento científico para identificar questões, para estabelecer conclusões a partir de provas. Deixo o resto para poderem ler e pensar e refletir sobre isto. Bom, também, dada a complexidade que havia e, sobretudo, a diversidade de conceitos sobre literacia, eu escolhi agora para trazer aqui, das 3 categorias de literacia científica, de um autor, Chen, já em 1975, e que eu julgo que dá para refletir hoje, neste ano 2020, que são 3 níveis de literacia: a literacia científica prática, a cívica e a cultural. Então, o que é isso da literacia científica prática? É o conhecimento científico útil para viver nas sociedades modernas. E moderna, Chen estava em 1975, mas isto é válido hoje. Por exemplo, saber que os antibióticos combatem doenças causadas por bactérias, mas não por vírus. Quer dizer, nós não vamos combater o vírus da Covid com nenhum antibiótico. Há antivirais, por acaso ainda não há nenhum eficaz para este vírus, mas os antibióticos combatem bactérias. E por que razão é que é preciso tomar o antibiótico até ao fim? Isto é uma literacia científica prática. Não precisa saber como atua o antibiótico, nem o que é uma bactéria. Só tem que saber é que não pode interromper a tomada do antibiótico. Mas a literacia científica cívica tem outra intenção e procura, ou traduz, aquele conhecimento que uma pessoa tem que ter para emitir juízos sobre decisões políticas. Sejam, por exemplo, a respeito de saúde pública, que é uma altura muito oportuna para o referir, a produção de energia, também estamos em todo o mundo a saber como é que se há de produzir energia, e a proteção ambiental. Isto, os saberes que são necessários para se poder interpelar ou contestar uma decisão política, situam-se naquilo que se chama uma literacia científica cívica. Mas depois há a literacia científica cultural. Cultural porquê? Porque o conhecimento científico, o saber científico, é também um veículo de uma beleza intelectual. Por exemplo, saber como é a estrutura helicoidal dupla do ADN, ou o que é esse instrumento icónico da química, que é a tabela periódica dos elementos químicos, como é que está organizada e o que é que significa cada elemento naquela caixinha da tabela, permite conhecer isto, é uma literacia científica que nos permite avançar no prazer intelectual de compreender um determinado campo de conhecimento. Bom, isto de uma maneira muito simples, porque há muito mais se poderia dizer sobre o assunto. E sobre a literacia científica e tecnológica, eu não posso deixar aqui de invocar um investigador, um eminente professor que viveu 95 anos, que viveu praticamente o século XX todo, da Universidade de Stanford, nos Estados Unidos. Paul Hurd foi o primeiro cientista que escreveu o primeiro artigo científico no ano 1958, em que se utilizava o termo literacia científica.
E é muito interessante o pensamento todo que Paul Herd continuou a desenvolver, a ponto que no final, ele já tinha, ele morreu com 95 anos, mas ele tinha já mais de 80 anos e julgavam como é que ele ainda continuava a escrever sobre educação, sobre literacia científica, porque as pessoas de idade, normalmente quando estudam ou quando falam é sobre história. E ele não, continuava a falar sobre o ensino das ciências, sobre a educação científica. E fê-lo até ao fim. Até ao fim, durante muito tempo. Não posso garantir o último artigo, mas era bastante idoso quando foi publicado. E então, em 1988, portanto, 30 anos depois do tal primeiro artigo, ele dizia: alguém cientificamente iliterato é um estrangeiro na sua própria cultura. Ignorando ciência, não poderá compreender o debate e muito menos participar nele. Portanto, reparem que como ele já estava aqui imbuído, ele perfilhava a ideia anterior do Chen, dizendo que a literacia científica cívica era fundamental para se poder participar num debate. Bom, mas dizia, e eu aqui o que quero realçar é de um artigo publicado em 1998, em que ele reflete sobre 5 níveis de literacia científica, cada vez mais aprofundados. E o primeiro nível, aquilo que ele considera o primeiro nível, eu penso que muitos de nós e de vós concordarão que pouca gente o pratica, ou quer dizer, o alcança. Porque ele diz, o primeiro nível para se ser um literato do ponto de vista científico tem que se saber distinguir teorias de dogmas, dados de mitos, ciência de pseudociência, evidência de propaganda, factos de ficção, conhecimento de opinião. O que está dito aqui, de uma maneira tão simples, realmente faz-nos pensar de como à nossa volta, pessoas que até nós identificamos como tendo formação científica, ainda caem em alguns mitos, ainda são capazes de ser levados em alguma propaganda, emitir uma opinião sem ter fundamentos para isso. Bom, este artigo de 98 está nas referências no fim, deixo à vossa consideração para quem quiser ler, porque é muito interessante. E a literacia científica não é um dado, não é um saber único, acabado, que a gente possa dizer, pois é isto e nada mais a acrescentar. Não. A literacia científica que Paul Herd defendia em 1958, quando escreveu o artigo, não é a literacia científica de hoje, 60 anos depois, não é? Não é a mesma. Porque a literacia científica depende da época em que a estamos a situar, com certeza, depende do contexto socioeconómico, da atividade profissional, portanto a literacia científica exigida a um médico não é a mesma coisa que se exige a uma pessoa que faz o pão ou que vende legumes, não pode ser a mesma coisa, ou que tem uma atividade administrativa. E é dependente do seu enquadramento cultural, social, porque tem aspectos culturais também próprios. Portanto, aquilo que a gente pode dizer é que a literacia científica é um conceito socialmente construído, que é móvel no espaço. Aquilo que é relevante na sociedade ocidental não é a mesma coisa que no Oriente, e é evolutivo no tempo. A propósito disto, até houve quem dissesse, se o Einstein, que faleceu em meados dos anos 50, se ele vivesse, de repente, se cá voltasse, ele não reconheceria o mundo. No entanto, Einstein recebeu 2 vezes o Prémio Nobel. Portanto, era uma pessoa do seu tempo, um cientista.
E, portanto, ser-se literato do ponto de vista científico deve ser um ideal de cada indivíduo, que deverá desenvolver ao longo da sua vida, de modo a compreender que, e isto eu gostava de deixar bem fixado, a ciência não é importante porque é útil. A ciência é útil porque é importante. Esta afirmação de um cientista australiano, há cerca de 20 anos, mantém-se muito pertinente ainda hoje e muita gente confunde a importância da ciência com a sua aplicação. Não, ela aplica-se porque ela é importante. Mas a cidadania, e é uma das outras dimensões desta minha conversa, a cidadania não é algo que possa ser definido também de uma forma única e objetiva. É um conceito polifacetado, que é indissociado da educação formal, mas é um tema polémico porque depende de saberes sobre conteúdos ou depende de competências cognitivas, procedimentais e atitudes. Bom, a cidadania deve ser um tema do currículo ou deve ser uma perspectiva para o currículo? Portanto, uma orientação. Não existe um consenso sobre um conceito único de cidadania ou de cidadão, também depende da época, é um conceito que evoluiu com a história, é um conceito variável, sim, as sociedades, as democracias têm um conceito de cidadão, as ditaduras tinham outro conceito de cidadão, ou têm ainda hoje, evoluindo com as sociedades e o papel que nelas se atribui aos indivíduos. Mas uma coisa podemos também, e eu quero aqui assumir, que é a responsabilidade dos educadores, dos investigadores, das associações e das sociedades científicas discutir e aprofundar o tema de educação e cidadania. E não posso deixar, ao falar de cidadania, de referir o marco de cidadania, porventura o mais importante que foi construído até hoje, que foi a Declaração Universal dos Direitos Humanos das Nações Unidas, que foi celebrada e fixada em 1948. Foi um documento que envolveu muita gente, um trabalho que ocupou quase 2 anos, foi elaborado entre 46 e 48, é constituída por 30 artigos e muito interessante é que um dos seus coautores, que foi o Prémio Nobel da Paz em 1968, exatamente pelo seu contributo para a escrita, para a elaboração desta declaração, que é um jurista francês, René Cassin, que diz que a declaração, ou que disse que a Declaração Universal dos Direitos Humanos foi o primeiro movimento de ordem ética que a humanidade organizada adotou. Foi o primeiro movimento de ordem ética, porque estabelece de facto aquilo que todo ser humano deve possuir, independentemente da raça, da religião, da sua posição social ou do seu género. E a educação e a cidadania, e portanto, e a democracia, porque só em democracia se fala em direitos humanos, as sociedades democráticas atuais têm-se pautado por um ideal de cidadania. E há o interesse, em particular, pela educação para os direitos humanos, segundo a Declaração Universal. E, portanto, é central na organização dos currículos e dos programas. Só que, nas nossas sociedades, a importância ou a maneira como se vê esta articulação e interligação, currículos, programas e cidadania, quando é utilizado por interlocutores com distintas preocupações, acaba por ter sentidos distintos. Os educadores, os políticos ou os opinion makers atribuem-lhes significados próprios e consoante os conceitos, os contextos de aplicação, e por isso proliferam interpretações e há dissonâncias nas formas de intervir.
Portanto, embora se reconheçam a importância, há depois leituras diferentes e próprias por cada um dos envolvidos. E é isto que torna o diálogo social muito complicado, em alguns casos bastante polémico até, aquilo que se lança para a comunidade. Portanto, a ciência e a cidadania têm uma relação complexa, sim, porque há fatores intrínsecos próprios da ciência e do conhecimento científico, mas há também, ela depende também muito de outros fatores que são fatores ditos extrínsecos, que não podem ser controlados através da educação no contexto formal. Por exemplo, o que está a acontecer em termos de pandemia Covid é uma coisa que ultrapassa tudo aquilo para o que a escola, os professores ou os currículos podiam estar previamente organizados. A relação literacia científica e cidadania depende para o uso responsável, portanto, de um conhecimento científico, capaz de, socialmente enquadrado, poder então condicionar as chamadas decisões políticas, onde estão incluídas as opiniões dos cientistas. Curioso é notarmos como, atualmente, a opinião dos cientistas é tão invocada e, por vezes, e também por isso, por causa das convicções próprias, tão criticada. Mas há atitudes, apesar desta importância, há atitudes negativas para com a ciência, que dizem que é difícil e é incompreensível. A ciência que se aprende na escola tem pouca aplicação no dia-a-dia e aquilo que se ensina lá só se interessa para quem segue currículos académicos. Isto é, quem continua a estudar ciências é que aquilo é importante. Por exemplo, há discursos negativos sobre a ciência e tecnologia acerca dos alimentos transgénicos, ou acerca dos aditivos alimentares. Falaremos disto um pouco mais adiante, daí eu vou passar agora mais à pressa. As posições públicas contra a ciência são atualmente um grave problema. Continuam a existir e eu vou aqui enumerar algumas que são realmente muito preocupantes. São os movimentos anti-científicos, como a astrologia, há adeptos da astrologia, da ovniologia, da magia, do ocultismo, do espiritismo, do misticismo, da cartomância. Acredita-se em milagres para resolver problemas. Há dirigentes políticos que se aconselham com astrólogos para saber o que havia de fazer. Havia um presidente dos Estados Unidos que fazia isto. Não digo nomes. Acredita-se no criacionismo e no terraplanismo, por exemplo, apesar das provas científicas que existem. Considera-se que toda a radiação é perigosa, como se a radiação não estivesse na base da cura de muitas doenças. E que o aquecimento global é uma conspiração gerada por movimentos de esquerda. Não, isso não tem nada. E há a publicidade, os mídias continuam a publicar anúncios de astrólogos que estão disponíveis, que dão consultas, têm aqui horários e dizem que resolve todos os problemas, resolver problemas difíceis ou graves rapidamente. E vêm aí os problemas todos que ele é capaz de fazer. E proliferam hoje movimentos anti-vacina, muito preocupantes, com argumentos fraudulentos sobre perigos das vacinas. Esquecendo que, e omite-se a importância da Organização Mundial de Saúde, que em 1956 dirigiu uma campanha a nível mundial sobre a utilização da vacina contra a varíola, que erradicou mundialmente, está erradicada em 1980. E em Portugal, em 1965, a vacina contra a poliomielite passou a ser aplicada, a vacina diminuiu em 96% nos anos seguintes todos os infectados pela poliomielite. Também a Organização Mundial de Saúde fala, há vacinas obrigatórias e há vacinas recomendadas. E depois, além disto, proliferam também terapias alternativas, a acupuntura, a homeopatia, etc. Muita coisa desta. Bom, um livro muito interessante que saiu, publicado recentemente em Portugal,
Não se deixe enganar, fala disto pormenorizadamente. Tenho aqui a capa e a contracapa, e este livro, de facto, para todos é escrito, foi escrito, eu vou passar, isto é apenas a capa e a contracapa, por uma comunidade cética portuguesa que foi criada apenas em 2012, que é a Concept. E são defensores do ceticismo, que procura provas e fundamentos para questionar as verdades fáceis que se nos oferecem a cada passo. Sei lá, o emagrecimento rápido, a cura de qualquer doença, isto é uma beleza. E então o ceticismo critica, e ser cético obriga a ter uma base científica, não é ser contra. O negacionismo é que é negar factos em face de toda e qualquer prova. Portanto, quem estiver interessado em ler de uma forma leve, mas com todo documentado em casos concretos, eu recomendo, é um livro muito interessante. As concepções do público, porquê que é importante? Porquê que é importante? Está aqui, porque há concepções difundidas no público que, por exemplo, eu vou só aqui abordar este domínio, que tudo que é natural, o natural é melhor que o artificial e o sintético. Sim. O público entende químico, os químicos são algo potencialmente perigoso, poluente ou destruidor. Por exemplo, a agricultura biológica é muito melhor do que a agricultura tradicional, mas há muitos argumentos em contrário a se falar dos perigos da dita agricultura biológica. E depois um campo onde nós todos temos alguma experiência, que é dos aditivos alimentares. Por exemplo, este produto é natural, não tem aditivos. E os aditivos são extremamente perigosos. Os aditivos são perigosos porquê? Porque causam doenças, porque fazem mal ao organismo, etc. Há muitos argumentos. Então, vamos ver aqui o caso de 3 aditivos alimentares. Os aditivos alimentares que são usados em pequenas quantidades, como conservantes, ou como corantes, ou como aditivos de um determinado sabor, com certeza não são a base, a substância do que constitui o alimento. São adicionados em pequenas quantidades e com propriedades, por vezes, benéficas, não apenas de um ponto de vista estético, mas do ponto de vista da conservação. Então, um antioxidante muito utilizado, que é o E300, é o quê? É o ácido ascórbico, e o ácido ascórbico é a vitamina C. Quer dizer, nós somos capazes de tomar uma dose de 500 miligramas por dia de vitamina C, mas tomar ou comer um alimento que diga na sua composição que tem o E300, isso é perigoso porque isso é um químico. Mas a vitamina C que nós compramos na farmácia e que tomamos também é de base sintética. Não era possível produzir vitamina C a partir de laranjas ou de citrinos para comercializar. Bom, do E306 ao 309, também quimicamente aquilo que é vitamina E, que é importante para o organismo, e o E330, por exemplo, é o ácido cítrico, que é existente nos citrinos, que todos nós sabemos serem importantes para a saúde humana. Portanto, quanto aos organismos geneticamente modificados, eu não vou aqui preocupar-me aqui tanto que ficam aqui os dados, sobre as datas de quando é que vêm os organismos geneticamente modificados, as datas 83, 88 e 97, que foram comercializados, mas é muito vulgar ainda ver em algumas embalagens de alimentos não contém OGM, como se isso fosse algo importante para o consumidor ter confiança no produto. E há aplicações das tecnologias dos organismos geneticamente modificados muito importantes na terapia genética, na produção de vacinas, na produção também de algumas proteínas, e muito interessante é por manipulação genética. Foi possível o primeiro bebê, foi uma menina em 2009, ter nascido sem o gene que provoca o cancro da mama. Ela pode morrer de outros cancros. Do cancro da mama não é possível ter, porque não tem o gene que é capaz de ser
poder provocar isso. E depois há a publicidade que procura também usar a ciência ou termos científicos para credibilizar um produto. Por exemplo, sobre açúcares ou sobre gorduras. Falam em gorduras saturadas, insaturadas e poliinsaturadas, em gorduras hidrogenadas e não hidrogenadas. Se nós fizéssemos uma pergunta a um grupo até restrito de pessoas com conhecimento científico, se houvessem, como pedindo para distinguirem umas das outras, seria muito difícil obter respostas corretas. E os açúcares, diz, por exemplo, adoçada com frutose e que provoca um menor aumento de glicose no sangue. Quer dizer, como se a glicose do sangue viesse apenas da glicose que é ingerida. Portanto, açúcares, frutose, glicose, sacarose, tudo isto é manipulado para dar credibilidade a um produto face ao outro. Então, posto isto, o que é que nós podemos dizer? A compreensão pública da ciência engloba o saber dos indivíduos e o saber socialmente e o saber de uma sociedade. Portanto, temos aqui dois níveis. Temos o nível do indivíduo, cada um vai procurando fazer e adaptar-se e construir conhecimento de acordo com com os seus gostos pessoais, com a sua profissão, com a utilidade que julga precisar de ter para compreender uma determinada situação. Mas a sociedade, quando tem um determinado nível de conhecimentos e saberes, é capaz de exercer uma pressão política que vai implicar, que vai fundamentar o investimento. Por exemplo, se uma determinada área de conhecimento não for conhecida e há testes já, há estudos sobre o nível de compreensão pública da ciência, que os resultados desses estudos causam ou provocam uma pressão sobre o poder político para investir em cursos de formação, por exemplo, em cursos de formação, e pode ser em campanhas na televisão ou online, a favor do conhecimento ou da proliferação do conhecimento num determinado nível. Por exemplo, hoje discute-se muito qual é o futuro do lítio como fonte de energia. Então, o que é isso? Para que serve? De onde vem? Que perigos é que existe a extração do lítio? Será preciso fazermos a extração? Mudamos as baterias? Para quê? Pronto. Há determinados saberes ou falta de saberes do nível indivíduo que dão um retrato do que é o conhecimento social naquele nível, que implicam ou que fazem com que depois o poder político invista na formação dos cidadãos num determinado domínio. E aquilo que nós podemos dizer é que o papel da ciência é fundamental para o consenso científico. A comunidade científica, e agora quando nós falamos em comunidade científica, estamos a referir-nos aos cientistas que estão em todo o mundo, uns colaboram com outros, outros trabalham de forma independente, mas todos estão a par de tudo, porque o conhecimento científico hoje produzido é publicado, e é publicado cada vez mais depressa, porque as diferentes comunidades científicas têm, digamos que, uma ansiedade para chegar a um resultado. E então, a comunidade científica tem capacidade para construir consensos no diagnóstico de problemas ambientais e sanitários, é o caso presente da doença Covid, e pode ajudar, esse saber, ajudar os Estados a assumir compromissos internacionais. Porventura, aquilo que mais, um conhecimento científico mais tem procurado induzir este consenso entre os Estados tem sido a nível ambiental o problema das alterações climáticas. Mas agora estamos perante um problema de saúde pública mundial e esse, portanto, está também aqui incluído. Mas a Agenda 2030 das Nações Unidas
que foi proclamada em setembro de 2015, portanto há 5 anos, traça aqui um plano de ação para as pessoas, para o planeta e para a prosperidade. E busca fortalecer a paz universal com mais liberdade. Isto é muito interessante pensar como é que a paz provoca e é causadora também da liberdade e é alimentada pela liberdade. E os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, com as 169 metas que foram então enunciadas, dão-nos aqui uma agenda muito ambiciosa para que deveria, eu já estou a dizer deveria, porque há quem já questione se vai ser possível, deveria ser alcançada no ano 2030, e ainda faltam 10 anos, em áreas cruciais para a humanidade e para o planeta. E o envolvimento e o compromisso é de todos. Nós pensamos que não é só dos políticos, é de todos nós, e os resultados esperados são para a humanidade e o planeta. E para que isto possa acontecer, a educação e a investigação têm que comprometer-se de forma conjunta. Há, portanto, referenciais atuais internacionais para o ensino formal, na perspectiva de educação para o desenvolvimento sustentável, e que é uma educação sempre numa perspectiva social e humanista. Isto é aquilo que nos tem que guiar. Temas como é que há que contemplar, quando estivermos a perspectivar esta educação, em temas com valor social, caso de problemas globais que preocupam a humanidade, conteúdos permeados de valores e de atitudes, e há aqui uma combinação, ou deverá haver, de atividades de ensino e de aprendizagem de formatos variáveis e envolvimento ativo dos alunos. E a minha questão enquanto formadora e enquanto professora é: será que isto acontece? Bom, mas há muitas iniciativas a nível mundial, apesar de tudo, que procuram chamar a atenção permanentemente para o problema da literacia científica e, portanto, da educação em ciências que devemos orientar para esse fim. E esta Conferência Mundial da Literacia Científica, a última realizada em Pequim, e é uma iniciativa também da Unesco e do International Science Council, é uma iniciativa enorme que junta uma comunidade científica internacional e decisores políticos e políticos. Esta literacia científica para o desenvolvimento sustentável foi realizada em Pequim em outubro de 2019. Foi uma conferência muito importante para chamar a atenção de como é que os governos podem envolver-se e que iniciativas devem promover para que a literacia científica ocorra globalmente. Também se pode pesquisar na internet algumas. Portanto, sistematizando então algumas das ideias, e estamos a chegar ao fim, sem querer dizer que umas ideias são mais importantes do que outras, eu deixo aqui apenas este slide com estes tópicos que me parecem, de facto, merecedores de alguma reflexão. A ciência é uma atividade humana, é uma forma de pensar e de compreender, muito mais do que um corpo de conhecimentos. É uma forma de pensar e de compreender. A ciência é a fonte potencial de bem-estar da humanidade e gera bens que nenhuma outra instituição será capaz de oferecer. Vejam como estamos todos dependentes do conhecimento de uma vacina para a Covid. Se a educação é uma forma de libertação, e se lo há sempre, aprender ciências ajudará a libertar-nos de crenças, porque sabemos quanto uma crença tem de anti-científico. A ciência é parte do património das mais importantes aquisições intelectuais da humanidade. Aquilo que melhor distingue a época atual das épocas passadas é o conhecimento científico. A ciência faz parte da cultura em sentido lato,
independentemente de querermos ou não querermos difundir e ela ser ou não ser acessível a todos. A ciência fundamenta-se na crítica e na liberdade de pensamento, que são essenciais em democracia, na crítica e na liberdade, porque todo o conhecimento científico tem de ser validado pelos pares e tem de resistir à refutação. A ciência está na sociedade e a ciência é para a sociedade, e a função social do conhecimento científico é a procura do bem-estar da humanidade. Bom, deixo algumas notas biográficas, algumas referências, eu própria poderei fornecer outras, e pronto, por hoje é aquilo que eu gostaria aqui de dizer, no tempo que foi destinado, e queria aqui acentuar a importância da educação científica, que tal qual foi relatada na Conferência Mundial para a Ciência, que realizada em Budapeste em junho de 1999. Portanto, tem 20 anos esta asserção e ela é extremamente pertinente. A educação científica é essencial para o desenvolvimento humano, para a criação de uma capacidade científica endógena e para uma cidadania informada e ativa. Muito obrigada a todos, foi um gosto estar aqui e agora estarei à disposição para as perguntas que quiserem colocar. Muito obrigada. E deixo uma referência final à Associação Ibero-Americana de Ciência, Tecnologia e Sociedade na Educação e Ciência, a IACTS, a qual convido-vos a visitarem o site e gostaria muito de algum dos presentes poder associar-se, basta preencher uma ficha que está online e é muito fácil a inscrição e eu própria responderei. Portanto, se quiserem visitar esta Associação Ibero-Americana, o site, eu terei muito gosto em poder recebê-los enquanto associados. Serão todos muito bem-vindos. Muito obrigada.